Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8, primeira parte, verso 1. Narada Muni prosseguiu. Todos os filhos dos demônios apreciaram as instruções transcendentais de Prahlada Maharaj e levaram-nas muito a sério. Eles rejeitaram as instruções materialistas dadas por seus professores Chanda e Amarka. Significado: este foi o efeito da pregação feita por um devoto puro como Prahlada Maharaj. Se o devoto é qualificado, sincero e sério na consciência de Krishna, e se ele segue as instruções de um mestre espiritual genuíno, como Prahlada Maharaj procedeu ao pregar as instruções que recebeu de Narada Muni, sua pregação é eficaz. Como se diz no Srimad Bhagavatam 3.25. Satam prasanga mama virya samvido bhavantirit karna rasayana kataham. Se alguém tenta entender os discursos dados por Sat, ou pelos devotos puros, essas instruções serão muito agradáveis ao ouvido e atrativas do coração. Assim, se alguém for inspirado a aceitar a consciência de Krishna e se praticar o processo em sua vida, de certo será exitoso em retornar ao lar, retornar ao Supremo. Pela graça de Prahlada Maharaj, todos os seus colegas de classe, os filhos dos demônios, tornaram-se Vaishnavas. Eles não gostavam de ouvir seus supostos professores, Chanda e Amarka, que estavam interessados unicamente em ensinar-lhes diplomacia, política, desenvolvimento econômico e assuntos semelhantes, destinados exclusivamente ao gozo dos sentidos. Verso 2. Ao observarem que todos os estudantes, os filhos dos demônios, estavam se tornando avançados em consciência de Krishna devido à associação com Prahlada Maharaj, Chanda e Amarka, os filhos de Shukracharya, ficaram com medo. Aproximaram-se do rei dos demônios e descreveram a verdadeira situação. Significado: as palavras Buddhim ekanta samstitam indicam que, como resultado da pregação de Prahlada Maharaj, os alunos que o ouviram chegaram à conclusão de que a consciência de Krishna é o único objetivo da vida humana. Na verdade, qualquer pessoa que se associe com um devoto puro e lhe siga as instruções fixa-se em consciência de Krishna e deixa de ser incomodada pela consciência materialista. Os professores tiveram a oportunidade de observar isto em seus alunos e, portanto, ficaram temerosos, porque toda a comunidade de estudantes, pouco a pouco, estava se tornando consciente de Krishna. Versos 3 e 4. Ao inteirar-se da situação, Hiranyakashipu ficou extremamente irado, tanto que seu corpo tremia. Foi então que ele decidiu matar o seu filho Prahlada. Por natureza, Hiranyakashipu era muito cruel, e, sentindo-se insultado, começou a sibilar como uma serpente pisada por alguém. Seu filho Prahlada era pacífico, meigo e cortês. Seus sentidos estavam sob controle, e, de mãos postas, permanecia diante de Hiranyakashipu. Levando-se em conta a idade e o comportamento de Prahlada, ele não deveria ser castigado. Porém, fixando nele uns olhos sorrateiros, Hiranyakashipu censurou com as seguintes palavras ásperas. Significado:
Quando alguém é descortês com um devoto qualificadíssimo, recebe punição das leis da natureza. A duração da sua vida diminui, e ele inutiliza as bênçãos das pessoas superiores e os resultados de suas atividades piedosas. Hiranyakashipu, por exemplo, alcançara tamanho poder no mundo material que, a bem dizer, podia subjugar todos os sistemas planetários do universo, incluindo os planetas celestiais Swargaloka. Mas depois dos tratos infligidos a um Vaishnava como Prahlada Maharaj, todos os resultados de sua tapasya diminuíram. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 10.4.46. Ayushriyam yashodharmam lokanashisha evacha hanti shreyamsi sarvani pumso mahadatikramaham. Quando alguém maltrata grandes almas, sua duração de vida, opulência, reputação, religião, posses e boa fortuna são todas destruídas. Verso 5. Hiranyakashipu disse: Ó pessoa das mais insolentes, és um ininteligentíssimo destrutor da família, e sendo o mais baixo da humanidade, violaste meu poder de governar-te, e portanto és um tolo obstinado. Hoje te enviarei à residência de Yamaraja. Significado: Hiranyakashipu colocou seu filho Vaishnava Prahlada na categoria de Durvinita, descortês, incivilizado ou insolente. Entretanto, pela misericórdia da deusa da sabedoria Sarasvati, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur conseguiu divisar um significado nesta palavra Durvinita. Ele disse que Du refere-se a este mundo material. Isto é confirmado pelo Sr. Krishna, que em suas instruções no Bhagavad Gita afirma que este mundo material é Dukhalayam, cheio de condições materiais. Vi significa Vishesha, especificamente, e Nita, trazido a, pela misericórdia do Senhor Supremo. Prahlada Maharaj foi especialmente trazido a este mundo material, para ensinar as pessoas como elas devem agir para poderem escapar da condição material. O Senhor Krishna diz: Yadha yadha dharmasya glanir bhavati bharata. Quando toda a população, ou parte dela, passa a esquecer-se de seu próprio dever, Krishna vem. Estando Krishna ausente, o devoto se faz presente. Mas a missão é a mesma: dar às pobres almas condicionadas os meios de elas livrarem-se das garras de Maya, que as castigam. Continuando, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que a palavra Mandhatman significa Mandha, muito rebelde ou muito lerdo em obter compreensão espiritual. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 1.1.10, Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya. Prahlada Maharaj é o guia de todos os mandhas, ou entidades vivas pervertidas que estão sob a influência de Maya. Ele é o benfeitor, inclusive, das indolentes e perversas entidades vivas deste mundo material. Kula Bheda Karadhama. Através de suas ações, Prahlada Maharaj fez com que parecessem insignificantes, grandiosas personalidades que estabeleceram grandes famílias. Todos estão interessados em sua própria família e em tornar sua dinastia famosa. Mas Prahlada Maharaj era tão liberal que não fazia distinção entre uma entidade viva e outra. Portanto, ele era maior do que os grandes Prajapatis, que estabeleceram suas dinastias.
A palavra stabdham significa obstinado. O devoto não se interessa nas instruções dos asuras. Quando estes instruem, ele permanece silencioso. Ao devoto interessam as instruções de Krishna, não as dos demônios ou não devotos. Ele não mostra respeito algum a um demônio, muito embora este seja seu pai. Matchasanodvritam, Prahlada Maharaj, era desobediente às ordens de seu pai demoníaco. Yamakshayam, toda alma condicionada está sob controle de Yamaraj. Mas Hiranyakashipu disse que considerava Prahlada Maharaj seu libertador, pois Prahlada Maharaj interromperia a repetição de nascimentos e mortes de Hiranyakashipu. Porque Prahlada Maharaj, um grande devoto, era melhor que qualquer yogi, Hiranyakashipu estava em condições de ser admitido na sociedade de Bhakti Yogis. Assim, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explicou essas palavras de maneira muito interessante, de modo que pudessem ser interpretadas de acordo com a versão de Sarasvati, a mãe da sabedoria. Verso 6. Meu filho Prahlada, seu patife, sabes muito bem que quando estou irado, todos os planetas dos 3 mundos tremem, juntamente com seus principais governantes. Quem te deu poder, ó insolente, de te tornares tão atrevido a ponto de não ficares com medo de desafiar a minha autoridade em governar-te? Significado: a relação entre o devoto puro e a suprema personalidade de Deus é extremamente agradável. O devoto jamais alega ser muito poderoso. Ao contrário, rende-se plenamente aos pés de lótus de Krishna, confiante de que, em todas as condições perigosas, Krishna o protegerá. No Bhagavad Gita 9.31, o próprio Krishna diz que Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Ó filho de Kunti, declara com intrepidez que meu devoto jamais perece. Ao invés de declarar isto pessoalmente, o Senhor pediu a Arjuna que expusesse este fato, porque às vezes Krishna muda de opinião e, portanto, as pessoas poderiam não acreditar nele. Assim, Krishna pediu que Arjuna proclamasse que o devoto do Senhor nunca é exterminado. Hiranyakashipu ficou perplexo ao ver como seu filhinho de 5 anos era tão destemido a ponto de não se importar com a ordem de seu grande e poderoso pai. O devoto só executa a ordem da suprema personalidade de Deus. Esta é a posição do devoto. Hiranyakashipu pôde entender que esta criança devia ser muito poderosa, pois ele não atendia às suas ordens. Hiranyakashipu perguntou ao seu filho, Kimbalaha, como ousaste transgredir minha ordem? Quem te deu força para fazer isto? Verso 7. Prahlada Maharaj disse: Meu querido pai, a fonte de minha força, sobre a qual estás indagando, também é fonte da tua. Na verdade, a fonte que origina todas as espécies de forças é única. Ele não é apenas a tua e a minha força, mas a única força de todos. Sem ele, ninguém pode obter força alguma. Móveis ou inertes, superiores ou inferiores, todos, incluindo o Sr. Brahma, são controlados pela força da suprema personalidade de Deus. Significado: no Bhagavad Gita 10.41, o Sr. Krishna diz: Yad yad vibhutimat sattvam srimadurjitam evava
Tattadevavagachatvam mammatejam sasambhavam. Fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Isto é confirmado por Prahlada Maharaj. Se alguém vê força ou poder extraordinários em alguma parte, isto provém da suprema personalidade de Deus. Por exemplo, existem diferentes graus de fogo, mas todos eles recebem calor e luz do sol. Igualmente, todas as entidades vivas, grandes ou pequenas, dependem da misericórdia da suprema personalidade de Deus. O único dever de todos é render-se, pois cada qual é servo e ninguém pode alcançar a posição de mestre independente. Alguém pode alcançar a posição de mestre apenas pela misericórdia do mestre e não independentemente. Enquanto ele não entender esta filosofia, continuará sendo mudha. Em outras palavras, sua inteligência é escassa. Os mudhas, os asnos que não têm inteligência para compreender isto, não podem render-se à suprema personalidade de Deus. Para alguém entender a posição subordinada da entidade viva, passa por milhões de nascimentos, mas quem é realmente sábio rende-se à suprema personalidade de Deus. O Senhor diz no Bhagavad Gita: Bahunam janmanam ante jnanavamam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabham. Depois de muitos nascimentos e mortes, aquele que obteve verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Semelhante grande alma é muito rara. Prahlada Maharaj era uma grande alma, um Mahatma, e portanto rendeu-se completamente aos pés de lótus do Senhor. Ele tinha plena confiança de que Krishna lhe daria proteção em todas as circunstâncias. Verso 8. A suprema personalidade de Deus, que é o controlador supremo e o fator tempo, é o poder dos sentidos, o poder da mente, o poder do corpo e a força vital dos sentidos. Sua influência é ilimitada. Ele é a melhor de todas as entidades vivas, o controlador dos três modos da natureza material. Mediante seu próprio poder, ele cria, mantém e, enfim, aniquila esta manifestação cósmica. Significado: como o mundo material é impelido pelos três modos materiais, e como o Senhor é o controlador deles, o Senhor pode criar, manter e destruir o mundo material. Verso 9. Prahlada Maharaj continuou: Meu querido pai, por favor, abandona tua mentalidade demoníaca. Em teu coração, não discrimines entre amigos e inimigos. Procura ter uma mente equânime com todos. A não ser a mente descontrolada e desencaminhada, não existe inimigo algum neste mundo. Quando alguém vê todos na plataforma de igualdade, então ele consegue adorar o Senhor perfeitamente. Significado: quem não é capaz de fixar a mente nos pés de lótus do Senhor, não consegue controlá-la. Como Arjuna diz no Bhagavad Gita 6.34. Chanchalami mana Krishna pramati balavadridham tasyaham nigraham manye vayariva sudushkaram. Pois a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna, e parece-me que subjugá-la
é mais difícil do que controlar o vento. O único processo genuíno de controlar a mente é torná-la fixa através do serviço ao Senhor. Criamos inimigos e amigos de acordo com os ditames da mente, mas, na verdade, não existem amigos nem inimigos. Pandita sama darshina sama sarvishu bhuteshu madbhaktin labate param. Entender isto é condição preliminar para alguém entrar no reino do serviço devocional. Verso 10. Houve outrora muitos tolos que, igualzinhos a ti, não derrotaram os 6 inimigos que consomem a riqueza do corpo. Esses tolos pensavam com muito orgulho: venci todos os inimigos em todas as 10 direções. Mas se alguém vence os 6 inimigos e é equânime com todas as entidades vivas, para ele não existem inimigos. Os inimigos são meras imaginações da pessoa que está em ignorância. Significado: neste mundo material, todos pensam que triunfaram de seus inimigos, não entendendo que seus verdadeiros inimigos são sua mente e seus 5 sentidos descontrolados. Mana shastranindriyani prakriti stani karshati. Neste mundo material, todos tornaram-se servos dos sentidos. Originalmente, todos são servos de Krishna. Porém, em ignorância, a pessoa se esquece disto e assim ocupa-se a serviço de Maya, através dos desejos luxuriosos, da ira, da cobiça, da ilusão, da loucura e da inveja. Todos dependem, de fato, da ação das leis materiais. Mas mesmo assim há quem se julgue independente e pensa que conquistou todas as direções. Em conclusão, quem pensa que tem muitos inimigos é um ignorante, ao passo que quem é consciente de Krishna sabe que os únicos inimigos existentes ficam dentro da própria pessoa e que eles são a mente e os sentidos descontrolados. Verso 11. Hiranyakashipu respondeu: Seu patife, estás tentando minimizar meu valor, como se fosses capaz de me superar no controle dos sentidos. Estás querendo te impor como muito inteligente. Portanto, posso facilmente entender que desejas morrer em minhas mãos, pois só se metem a falar essa espécie de conversa tola aqueles que estão prestes a morrer. Significado: o Hitopadesha diz que Upadesho i Murkanam Prokapaya Nashantaye. Ao receber boas instruções, um tolo não tira proveito delas, senão que fica sempre mais irado. As instruções autorizadas que Prahlada Maharaj transmitiu ao seu pai não foram aceitas por este como verdade. Ao contrário, Hiranyakashipu ficou cada vez mais irado contra seu grande filho, que era um devoto puro. Esta espécie de obstáculo sempre aparece para o devoto que prega a consciência de Krishna a pessoas como Hiranyakashipu, que estão interessadas em dinheiro e em mulheres. A palavra Hiranya significa ouro e Kashipu refere-se a colchões ou cama macios. Ademais, o pai não gosta de ser instruído por seu filho, especialmente se o pai é um demônio. A pregação Vaishnava recebida pelo pai demoníaco de Prahlada Maharaj foi indiretamente eficaz, pois devido à excessiva inveja que tinha de Krishna e de seu devoto, Hiranyakashipu estava convidando Nrsingadeva a matá-lo logo logo. Assim,
Ele estava apressando o processo em que seria morto nas mãos do próprio Senhor. Embora fosse um demônio, Hiranyakashipu é neste ensejo tratado por Shri. Por quê? A resposta é que, felizmente, ele tinha um grande filho devoto, Prahlada Maharaj. Assim, embora ele fosse um demônio, alcançaria a salvação e retornaria ao lar, retornaria ao Supremo.